Professor de música convencional ou professor de música empreendedor? Qual é o seu tipo de professor de música? Conta pra mim, esse é o nosso tema do podcast Poderosa e Ele. E eu sou Tatiana Starling, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje eu tô aqui com meu parceiro de podcast, de vida, marido, Matheus Starling, que dispensa, né, qualquer introdução, porque todo mundo já sabe que a gente é marido e mulher, né, não? Verdade, A maioria, né? Essa internet sabe. Então, obrigado por estar aqui comigo hoje. E hoje a gente vai falar sobre esse tema, que é um tema interessante, porque todo mundo acha que ele é um professor de música. Empreendedor. Será que é mesmo? Eu acho que não. Tem diferença, tá? E esse programa a gente não poderia estar acontecendo se não fosse o nosso patrocinador, que é a JMC Academy, que é uma universidade da indústria criativa lá na Austrália. Eles são nossos parceiros há bastante tempo e a gente tem enviado alunos a cada 3 meses para estar estudando lá nessa universidade. Eles têm cursos na área de música, como você está vendo no vídeo, Ai, Jesus. Tudo que envolve indústria criativa, produção, fugiu, verdade. Engenharia de som, performance, desenvolvimento de games, cinema, TV, animação, vários cursos da área criativa. Então, é uma oportunidade para você que sempre pensou, né, em estudar fora do Brasil. A Universidade da JMC pode ser para você uma oportunidade, porque na Austrália, se você não sabe, o brasileiro ele pode trabalhar para custear a vida dele lá. Então, diferentemente dos Estados Unidos, que isso não pode acontecer, o estudante não pode trabalhar. Eu acho que a JMC pode ser aquela realização de um sonho que você tem deixado guardado na gaveta. Então, se você tem interesse, tem esse sonho, manda pra gente um direct lá no nosso Instagram, JMC Academy Brasil, que é JMC Academy Brasil, lá no Instagram, com as suas dúvidas que a gente vai responder e te ajudar, tá bom? Matheus, você é um professor de música convencional ou você é um professor de música empreendedor? O que você acha? Ai, gente, o que vocês acham? O que vocês acham? Eu acho que você é um professor de música empreendedor de sucesso, de elite. Ah, parabéns, 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 né? Também tem meu dedinho ali naquilo ali, né? Mas não tem não? Tem. Que negócio ditado, né? Que atrás de todo grande homem tem um grande mulher. Ah, eu tô atrás, eu tô do lado, eu tô em todos os cantos há 20 anos, não é? E uma frase que é muito comum do professor de música convencional, que a gente ouve, é o seguinte: eu não tenho tempo para nada, minha agenda tá lotada, trabalho de manhã até de noite. Essa é uma frase de um professor de música convencional. Qual seria uma frase de um professor empreendedor para poder tirar essa frase, né? O professor empreendedor falaria o seguinte, eu até anotei, ó. Eu vou criar um curso online para parar de trocar a minha hora por dinheiro. É o que a gente sempre fala na nossa formação para os nossos alunos no Instagram, o mito da agenda cheia, que parece que a primeira grande conquista na vida de um professor é ter uma agenda cheia, né? Sim. O cara tem a agenda cheia, fala até com a boca cheia, né? E até acredito que isso seja algo plausível momentaneamente, né? Então, a agenda cheia, gente, o que acontece? Você encher uma agenda, parece que é uma realização de uma etapa da sua vida, né? Que você sai de 0 alunos para ter uma agenda cheia. Ou seja, cara, tem até lista, tem gente que fala, tem lista de esperas, né? E eu não sou contra a lista de espera, não. Tanto que a lista de espera não seja porque você tem agenda cheia. Porque o cara enche a agenda, tem mais gente querendo e ele põe uma lista de espera. Na verdade, está precificando uma aula dele. O que você pode ter, cara? Você pode ter uma agenda que não esteja cheia em função de alunos. Você tenha 10, 15 horas de aula. Rentabilizando até mais do que a totalidade de uma agenda cheia anterior que você tinha. E aí você tem tempo para fazer várias outras coisas. É o que a gente fala da matriz de Eisenhower, né? A gente ensina isso na formação também, que é dividir as coisas importantes das coisas urgentes, né? Tem coisas que às vezes elas são urgentes e importantes, por isso que são 4, né, quadros ali. Mas basicamente é o seguinte, quando você está com a sua agenda cheia, você só está dando conta de fazer as coisas que são urgentes. Porque você para de investir naquilo que é importante para você. Porque as coisas que são importantes, elas são coisas de longo prazo. São coisas que, se você deixar de fazer hoje, não vai fazer nenhuma diferença hoje. Mas ela vai fazer diferença daqui a 6 meses, ou 6 anos, ou daqui a 10, 15 anos.
Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. Igual eu estava no nosso Starcast aqui, com o Vini, o cantor Vini, Mexe a Cadeira, Chacabum, um monte de música que ele fez. Qual mais música aí, Mitch, que ele fez aí? Requebra, que foi um filme da Xuxa. Ele emplacou 5, 6 hits, né? Uhum. Eu falei pra ele, cara, e como que é o declínio? Porque ninguém te manda um e-mail ou uma mensagem um dia e fala assim, a partir de hoje você entrará em declínio na carreira. Isso acontece. E o que você começa a ver? Cara, menos telefonemas, as pessoas já não querem fechar os shows pelo mesmo valor. Então te pega de surpresa, né? Sim. Muitas vezes o professor de música ele pega de surpresa. Hoje ele está com a agenda cheia, ele é o cara. Daqui a pouco ele já não começa a entregar com a mesma energia a aula dele. E todo mundo fica, pô, eu gostava do Matheus lá de trás, que dava aquela aula e pulava e fazia um monte de coisa. Pô, não é mais o mesmo cara. Entendeu? Sim. Então quando você percebe, você já não tem mais a mesma energia para entregar, você já não consegue dar mais o mesmo número de aulas. Sim. E aí, como que fica a sua vida? Você está com a agenda cheia, mas você não postou, tem vida, né? Não tem saúde, vida. Não tem família. Você não construiu renda passiva, o que a gente sempre fala. Você não deu tempo de você continuar se reciclando, não deu tempo de você evoluir em várias áreas. Porque o músico também precisa entender que ele não vive só consumindo o que ele faz ali no dia a dia. Sim. Todo ser humano ele precisa de outras áreas da vida para ele se sentir completo. Com certeza. Né? Enfim, então... Fazer exercício físico, se alimentar bem, ter um horário tempo de qualidade com a família. Né? Todo ser humano, não só o professor de música, tem essa necessidade. Mas o professor de música, que ele enche a agenda, né? Troca a hora dele por dinheiro, ele está deixando de ter essa vida de qualidade, esse tempo de qualidade com a família, essa alimentação que tem que ser devagar, tem que comer coisas certas, e para isso você precisa ter tempo. Não tem como você dar aula uma atrás da outra e engolir qualquer coisa, né? Olha só um exercício simples de qualquer um fazer aqui. Vamos supor que você tenha 35 alunos, que te ocupe 35, vamos arredondar para 40. O cara dá 40 horas de aula, tá? 40 horas de aula por dia. 5 dias da semana. Vamos lá. Então, às vezes tem que colocar aula no sábado, porque não dá tempo, né? Às vezes não dá para dar sequencial, tem a hora do almoço, né? Vamos lá. 40 alunos por mês você tem, né? Você tem 40 alunos. Por semana. Por semana. Você tem 40 alunos. Vamos pegar aqui e falar o seguinte, cara, a partir de hoje você está dando aulas em turma, tá bom? E você tem 3 turmas. Cada turma tem 5 alunos. Então você tem 15 alunos em 3 turmas. Opa! Sobrou 25. Agora você só tem 25 horas de aula individual. Então você está trocando ali. Agora você está dando 28 horas de aula e você tem o mesmo número de alunos. Olha isso. Então você pode continuar fazendo esse exercício mental e pensar, cara, por que ao invés de eu ter... Qual que seria o extremo? Todas as suas classes são em turma. Todas as minhas aulas, é o meu caso, né? Você não dá mais aula basicamente, já tem 5 anos que eu não dou mais aula particular. Se você aceita um projeto particular, é um preço 5, 6, até 10 vezes mais do que... Aí é um projeto, né? Que acontece num tempo determinado, é uma consultoria que a gente faz. Então, o que acontece? Você consegue ter 40 alunos, mais ou menos, usando, vamos botar aqui, 8 horas do seu tempo. E tem os mesmos 40 alunos. Então, você pode botar 10, 15 horas do seu tempo e ter 80 alunos, ter 100 alunos. Então você pode ganhar 2, 3 vezes mais com o mesmo conhecimento musical, trabalhando muito menos e tendo uma entrega da mesma qualidade ou até melhor, porque a gente fala muito de que a aula em turma, e não é o foco do nosso podcast hoje, de quanto que isso pode ser muito melhor para o aluno. Né? Depois vejam, né, os podcasts que a gente fala sobre isso. A dinâmica da aula ela pode ser muito mais produtiva para o aluno, porque você cria um grupo fomentador, você gera mais motivação, você tem mais troca. Sim. E voltando a falar de um professor... Então quer dizer que um professor convencional é aquele cara que ainda acredita nisso e basicamente um professor empreendedor é aquele que já tem uma consciência ampliada de que ele deve trabalhar menos, ter tempo de qualidade, ter uma saúde boa, fazer exercício físico, porque ele acredita que quando ele tem essas coisas dentro da vida dele, ele performa muito mais. Uma outra frase que é de um professor convencional é o seguinte:
eu não posso gravar um curso online porque eu não tenho o equipamento necessário. E um professor empreendedor, que já tem uma mentalidade empreendedora, na mesma frase ele faz o seguinte, ele grava o curso com o que ele tem, seja com celular, seja com uma câmerazinha, para ter dinheiro para comprar equipamentos melhores. E também ele pode começar muito bem vendendo cursos onde a entrega dele é online. Ao vivo, né? Ao vivo, entendeu? E ele vai entregar da melhor maneira possível. Né? Eu tenho em casa 2 souvenirs, que são das 2 primeiras câmeras que eu usei para gravar minhas videoaulas. Era uma Cybershot, que gravava em 250. Nossa, mãe. Então, assim, era uma qualidade muito ruim. Eu lembro que o cartão era muito limitado, eu precisava gravar 5, 10 minutos, eu tinha que parar, descarregar o cartão, apagar os arquivos. Mas a mentalidade do professor empreendedor, que é o que você tinha, talvez até sem entender que era isso, não te fez parar porque você não tinha equipamento top. Porque para aquela época já não era bom. Sim. Né? Era uma câmerazinha legal para tirar foto, mas para filmagem nunca foram boas aquelas câmeras. Mas você não deixou de fazer porque, será que eu vou vender? Não, você fez as primeiras e vendeu e fez sucesso, você continuou e foi melhorando as câmeras. Sim, a gente então, precisa melhorar. Mais uma vez, a mentalidade do professor é que tem que mudar. Esse podcast aqui... Porque a aprendizagem ela é ativa, você não fala tanto sobre isso? Se você não faz, você não aprende. E esse podcast aqui, na verdade, ele é um ponto final em termos de qualidade pra gente. Olha a qualidade de tudo isso aqui, né? Olha a qualidade das câmeras, a gente tem uma pessoa que está operando aqui, que é o Mitch. Tem 3 câmeras, você tem luzes aqui atrás, tem luzes no fundo, né? Porque a gente falou o seguinte, cara, a gente precisa melhorar em tudo. Melhorar em tudo. Você melhora no seu conhecimento, você melhora no seu equipamento. Mas quantos vídeos você fez sem ter nada disso? Eu lembro que você, Matheus, não tinha um negócio desse aqui, como chama isso aqui? Softbox. Você tinha eu comprei pra você um abajur. Um abajur, uma lâmpada grande, e você filmava. Quantos vídeos você já não saiu com sombra em algum lado? Então, assim, é aquela frase, né? O professor que ele tem uma mente empreendedora, ele começa com um equipamento simples e consegue tirar leite de pedra. E tudo isso, gente, é mudança de mentalidade, sabe? Você precisa ver, na verdade, você precisa ver motivo para fazer isso. E não fazer isso, cara, que saco. Se você fica no que saco, você um dia vai falar assim, cara, que saco que eu cheguei com 50 anos de idade, eu não tenho alunos me procurando, eu estou precisando fazer escolha de que conta que eu vou pagar no final do mês, eu estou quebrado, estou cansado, eu estou desmotivado. Então, tem que aproveitar toda essa fase que você tem energia e colocar o seu tempo para fazer isso. Sim. Tá? Um professor convencional, por exemplo, é um professor que ele trabalha no boca a boca. Ele não tem contrato. Não, o contrato vai espantar o meu cliente. Contrato, esse negócio é meio complexo de fazer, eu trabalho mesmo do jeito certinho ali, troco uma mensagem. Mas o professor empreendedor, ele entende que o contrato é uma das ferramentas que vira o jogo, torna aquele professor em um profissional professor de música, entendeu? Ele deixa de ser um CPF para se tornar um CNPJ, ele vira um prestador de serviço e não mais somente um professor de música. Então, o professor convencional ainda está ligado naquela mentalidade de que o contrato afasta o aluno. E o professor com uma mentalidade empreendedora, ele entende que o contrato, ele não deve afastar. Por quê? Porque o contrato não é para beneficiar o professor. O contrato é algo justo entre duas partes. O contrato no máximo, uma argumentação, não, uma... Troca? Uma troca não, é um acordo. Um acordo. É um acordo daquilo que você conversou através das mensagens de WhatsApp, daquilo que você acordou com o seu cliente. É tudo aquilo que vocês conversaram dentro de um documento, para que você, professor de música, não se esqueça também dos seus deveres e você cumpra com aquilo que você prometeu. E para também o contratante se lembrar que se ele, por exemplo, não vier assistir às aulas, mas ele tem um horário lá guardado para ele precisa pagar para você. Então, essa mentalidade desse professor convencional precisa mudar, porque senão ele vai ficar para trás
e vai todo mundo avançar, ele não vai crescer. E é o que a gente mais vê no nosso canal do Professor de Música Empreendedor. Muitas pessoas têm pavor quando se fala de contrato. E aí, baseado nisso, eu peguei alguns comentários aqui. Deixa eu falar de outra coisa antes. Fala. Eu tô aqui com um programa que a gente gravou ontem com o Vini Fresquinho, então ele falou uma coisa que eu pensava a mesma coisa quando eu comecei essa minha carreira mais empreendedora, né? Que para mim teve um grande rompimento, né? Uma quebra de paradigma, porque eu voltei a morar no Brasil, nós voltamos em 2009. E eu lembro que todos os dias eu tinha uma missão, eu falava assim, cara, eu tenho uma missão em cada dia da minha semana. O que eu posso fazer hoje para crescer na minha carreira de alguma maneira? O que eu posso fazer para arrumar mais alunos, para divulgar mais o meu conteúdo? O que eu posso fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa hoje. Todo dia eu tinha que fazer alguma coisa. E o Vini falou ontem que ele também tinha essa mesma coisa. Ele falou, cara, todos os dias da minha vida, da semana, eu precisava fazer alguma coisa em prol da minha carreira. E ele falou que a mãe dele uma vez chegou ela era secretária de um médico e que foi um desses medalhões aí de gravadora. Aí a mãe dele, que era secretária, falou assim, nossa, meu filho é músico. E o cara foi todo cordial, pô, que legal, tal, ele é muito bom, compõe muito bem. O cara falou assim, legal, fala pra ele entrar em contato comigo. E a mãe dele chegou em casa e falou, esse cara aqui é da gravadora pra você entrar em contato. Ele, pô, mãe, nada a ver, não precisa estar fazendo isso, não vou encher o saco do cara. Teve um dia que ele falou assim, todo dia tinha que fazer alguma coisa. Teve um dia que ele falou assim, cara, eu não tenho nada pra fazer. Vou ligar. Ele olhou aquele negócio, vou ligar pro cara. E foi com esse cara que ele formou a primeira banda dele, que foi Haikai, que foi na gravadora, foi BMG, que ele começou a mostrar, o cara tava ouvindo o demo dele, falou, legal, hein? As coisas boas, hein? Foi com o Marcelo Susequinde, passou no corredor, falou, opa, pô, som maneiro, hein, cara, tal. E foi em contato com a mãe dele, uma proatividade. E aí ele fez uma banda com o Marcelo Susequinde, chamado Haikai. Foi uma banda de hard rock na época, não deu muito certo, mas ali que startou o negócio. Sejam proativos como as mães são para os seus filhos. Não, mas sabe o que é legal? A mãe tem esse negócio, né? De não ter vergonha. Você lembra que quando a gente morava nos Estados Unidos, aquela cantora gospel, esqueci o nome dela? Jamile, não sei nem cara. Se a gente pode olha falar isso aqui. Não, foi engraçado isso, né? Na época que ela ainda não estava estourada. Ela já tinha ido no Raul Gil. Não, ela já estava estourada, mas... ela já estava estourada. Ela estava estouradinha, né? Não tinha ainda aquele música dela que campeão, vencedor, não tinha ainda. Não, já tinha. Não tinha, não, foi antes. Ok. Mas aí ela foi lá na igreja cantar lá, e no final alguém falou que eu estava estudando na Berkeley, alguma coisa, a mãe dela, menino, vem aqui, você estuda na Berkeley, né? Ouça minha filha cantar aqui. Jamile, canta pra ele a música da Whitney Houston. Nossa, eu lembro. Ela ficou assim 3 minutos olhando na minha cara, cantando a música pra mim. Ela canta Whitney Houston, filha. Não, a menina nem titubeou. Não, ela cantou. Mãe, canta pra ele aqui, não sei o que. E você vê, a mãe né, cara, tá ali e deu certo. O pastor Ronaldo, a pastora Sandra, quantas vezes, antes da Aline, no começo da Aline, eles iam para os eventos e eles faziam panfletagem dos shows da Aline antes da Aline entrar. Aline Barros, né, que a gente tá falando. Então, mas isso é legal falar, porque tem muita coisa que o professor tem vergonha. Vamos chamar de blogueiro, blogueirinha, vamos falar que eu estou muito marqueteiro. Enquanto isso, tem os que estão fazendo, que estão tratorando você. Você está ficando para trás, um dia você vai ser o professor de música rabugento, pobre e cansado. Duro, hein? Duro. Difícil. Então é melhor fazer agora, não é isso? Difícil. Aproveitar um programa como esse aqui para ouvir essa verdade e botar em prática. E eu vou ler, eu quero primeiro agradecer a vocês. Também da previsibilidade de caixa. Pois é, gente, olha só, o Mitch também, ele não está ali só ouvindo, ele está prestando atenção e ele também fez um comentário pertinente. Quando você tem um contrato, esse contrato vai estar lá discriminado por quanto tempo aquela pessoa vai estar estudando com você. Então você consegue ter uma previsão de caixa. Você vai saber por quanto tempo você pode contar com aquele dinheiro, né? E isso é muito importante. Você pode saber, por exemplo, se você pode fazer uma prestação, se você pode investir em alguma coisa, porque você tem aquele dinheiro para contar. Ah, Tati, mas se ele não cumpre com o contrato?
Gente, a gente também está partindo de um ponto que as pessoas falam assim, não vou fazer contrato porque as pessoas não cumprem. Peraí, quantos % de pessoas não cumprem o contrato? A maior parte cumpre. E aqueles que não cumprem, você tem que fazer valer o contrato, através dos órgãos que negativam o nome. Então, assim, você que está vendo aqui, siga o nosso Instagram, siga o nosso canal. Eu já falei sobre isso, eu tenho uma aula sobre isso lá na nossa formação, Professor de Música Empreendedor. Se você não conhece a nossa formação, ela é para você, que é esse professor convencional, que precisa dessa mudança de mente. Lá dentro a gente tem um módulo só sobre mentalidade. A gente traz para você resumos dos maiores livros, mais de 30 livros que Matheus leu e trouxe o resumo sobre mentalidade, sobre empreendedorismo. A gente te ensina, a gente te dá um panorama já mastigado sobre isso, para ampliar a sua mente. Tendo a mente ampliada, aberta, consciente, você passa para os próximos módulos. A gente fala de marketing, a gente fala de venda, a gente fala de posicionamento no Instagram. Tem um módulo de contrato. Eu dou para vocês os modelos de contrato. É uma formação 360 graus. Você passa por todas as áreas. Então, assim, se você ainda não está na nossa formação, manda um direct ou você também preenche, né? Tem uma... Olha aqui na descrição. Aqui. Olha na descrição. Eu não sei, porque cada vez é alguma coisa. Olha na descrição e se inscreve na nossa formação. Porque é algo que vai te ajudar a sair desse professor convencional e virar um professor de música empreendedor. Tá, você vai fazer uma pergunta agora, não vai? Vou te falar, sim. Então, ó, quem sabe faz ao vivo como faz o Faustão, né? A Linda, nossa filha, está ligando porque ela está pedindo um Uber para ela. Então você faz a pergunta para mim e eu enquanto eu respondo, você pede o Uber para a Linda, vai. Até porque somos pais ativos, nós nunca terceirizamos a nossa maternidade, somos pais de 3 crianças maravilhosas, né? Então, Matheus, eu quero agradecer a todos vocês que deixam comentários aqui nos nossos vídeos, deixam comentários nos reels lá do Instagram. E esses comentários são interessantes, porque a gente tira esses comentários, a gente traz para cá para responder e pode ser um conteúdo valioso para você. E aqui o Guilherme Falcão, obrigado, Guilherme. Ele falou que muito bacana os vídeos, os assuntos, clareia muito as ideias de relação aluno versus professor. Eu tenho uma dúvida sobre contrato. Eita, essa é para eu responder. Vamos perguntar outra, então. Vamos perguntar outra. Não tem. Eita, é tudo para mim? É tudo pra você? Fazer um malabarismozinho aqui. Nossa, vamos lá. Matheus, sobre... Vou aqui criar agora. Vai criar agora aqui. Sobre um professor convencional e um professor empreendedor. Dentro disso, eu quero que você traga uma visão geral para você. O que é você num 2023, um pós-Covid, um pós-pandemia? Qual é o malefício para um professor continuar sendo um professor convencional e não se transformar num professor empreendedor? Tá, eu vou pegar a frase que eu falei aqui. Você tem que tomar cuidado para não se transformar num professor quebrado, sem energia e rabugento. O que acontece, né? Quando você começa, se você é um professor que tem qualidade, você sabe que você entrega uma boa aula, isso acontece muito bem também com o músico, né? O músico, ele toca bem e ele fica vendo muitas vezes um colega que não toca tão bem pegando gigs melhores. Mas por que o cara tá tocando com um cara tal? Eu toco muito melhor que ele. Por que ele tá tocando lá? Por que não sou eu? Ele começa a entrar nesse loop, né? Nesse ciclo negativo. E começa a ficar rabugento, né? Isso acontece muito no meio das gigs. Quem acompanha o StarlingCast aqui já deve ter visto que eu já troquei ideia com os maiores instrumentistas aí do Brasil, que tocam em grandes gigs com os maiores cantores. E uma coisa que a gente percebe é que as pessoas que estão lá naquelas gigs grandes, elas estão não apenas porque elas são bons músicos, mas também porque são boas pessoas, são generosas, são boas de conviver. Então, quando você pensa como professor, você tem que pensar da mesma maneira. Bem, se eu estou vendo que outras pessoas estão tendo resultados, estão chegando lá, por que eu também não posso ser essa pessoa? Ao invés de estar numa posição de sentar na cadeira e ficar criticando e falando mal, por que você não pega e tenta fazer alguma coisa? Esses dias até respondi um comentário de alguém numa das nossas postagens no Instagram, que ele disse o seguinte: eu não acredito
que as pessoas têm algum resultado vendendo videoaula. E eu falei, cara, a gente tem resultado aqui, mas eu não acredito em você. Eu falei, cara, você tem que parar de, por não conseguir alcançar alguma coisa, achar que todo mundo vive a mesma coisa e é você. Se você não está tendo esse resultado, se você não consegue alcançar, você tem duas alternativas, cara. Ou você muda sua mentalidade e procura ajuda de quem alcançou, essa pessoa que pode te ajudar a alcançar, ou você, cara, cala a boca e fica na tua. Porque não adianta ficar querendo jogar água no fogo de quem está tentando fazer. Uhum. O cara tá ali tentando botar um foguinho lá acontecendo, vem o cara joga um balde de água fria. Sim. Né? E... Deu tempo aí de chamar o Uber? Deu tempo, tô esperando só ela entrar. E na verdade, eu quero ampliar um pouquinho esse assunto, a gente ainda tem tempo. Já acabamos a pauta, mas a gente ainda tem tempo. É o seguinte, muitos donos de escola, eu falo muito para donos de escola, muitos donos de escola têm um pouco de medo desse modelo de professor de música empreendedor. E eu quero falar para você, donos de escolas, nós temos 2 escolas presenciais, temos escola virtual, contratamos professores, temos uma equipe enorme. E eu vou te falar, não tenha medo do professor de música empreendedor, não tenha medo do prestador de serviço, professor de música. Ele é benéfico para você que é dono de escola. E ele também pode ter uma qualidade de vida muito melhor do que sendo um empregado CLT. Então, não pense que você está criando cobras, como eu vi outro dia, ou que Teve ele um problema no grupo uma vez, né? Fala ele vai ser seu inimigo. Não, você não está criando cobras, pelo contrário. Um professor que tem uma qualidade de vida melhor, um professor que pode pegar um dia para o cinema, comer um hambúrguer com a família, ele vai chegar muito melhor na segunda-feira e vai dar uma aula muito mais animado, porque ele teve um final de semana onde ele teve condições de sair comer uma pizza, de sair num cinema, de fazer um programa em que quando ele é CLT, ele não tem essas condições. Então, para a escola, isso é benéfico, porque ele chega feliz, ele chega animado, ele vai dar uma aula melhor na sua escola. E outra coisa, você não tem um vínculo empregatício com ele, você não tem os encargos sociais com ele. Então, o que acontece? E ele não vai deixar de aposentar, porque o MEI que ele tem, ele vai se aposentar através do MEI e ele vai ter outros empregos, ele vai ter outras oportunidades. Porque professor de música empreendedor agora é para você. Você que trabalha em vários lugares diferentes, cada lugar onde você está é uma porta nova que se abre, são pessoas novas que você conhece. Sabe-se lá se você vai conhecer pessoas que podem te abrir outras portas, sabe? Você que é professor é um instrumentista antes. Não sei se você tem um projeto pessoal seu, talvez através dessas outras empresas, você conhece pessoas, monte bandas, por exemplo. Os professores lá na minha escola, hoje mesmo recebi uma ligação de um professor que está querendo não dar mais aulas na sexta-feira. E aí a gente perguntou por que não dá aula mais na sexta-feira, sendo que a gente tem aluno, ele falou que quero ser substituído. Porque aqui dentro da Starling, ele conheceu pessoas onde ele está fazendo gigs em hotéis. Então eles querem tirar a sexta-feira só para fazer esse outro emprego dele. Então assim, mas por que ele conheceu? Porque ele estava lá no Starling. Uhum. Então assim, você estar em locais diferentes também, para você que é professor, é interessante. Para você que é dono, também é interessante. Então o dono de escola também precisa ampliar a mente. Precisa entender que o mundo mudou. Então eu falo para você que é dono de escola, quero aproveitar para falar para você que está aqui assistindo que é dono de escola, eu estou abrindo a minha mentoria para donos de escola de música, tá? Ou para você que tem um espaço, que é uma escola também, mas tenha pelo menos um colaborador. Para fazer a minha mentoria tem um pré-requisito de ter pelo menos um colaborador. E nessa mentoria eu vou falar dos 5 pilares para uma escola de música lucrativa. Eu vou falar de vendas, que é o coração da empresa. Eu vou falar de financeiro, porque é o pulmão da empresa. Nós vamos falar de gestão, nós vamos falar de marketing, nós vamos falar de entrega. Cada uma dessas coisas é parte de um corpo para que essa empresa seja lucrativa. E você pare de trocar 6 por meia dúzia. Muita gente abre escola achando que, pô, eu tô indo muito bem como professor de música, eu tô com uma agenda lotada, eu vou abrir uma escola, eu vou arrebentar. Chega lá, se arrebenta mesmo, porque perde a agenda, porque não sabe fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você precisa se instrumentalizar, você precisa aprender a delegar.
E eu tô aqui, eu vou te ajudar, vou te dar o caminho das pedras. Já são 8 anos como dona de escola de música. Eu posso fazer a diferença no seu negócio. Então, se você tem interesse, vai ter aqui um link ou vai ter alguma coisa para você preencher. Descrição do vídeo. Ou então manda um direct pra gente no nosso Instagram, que a gente te coloca no grupo para essa aula, tá bom? Matheus. That's it? É isso. Não sejam um professor de música convencional, a não ser que você esteja satisfeito com a vida que você está levando, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, tchau, tchau.